Fala aí, minha gente, tudo bem? Bom, os jogos do São Paulo, vale lembrar, assumiu a vice-liderança após vencer um belíssimo segundo tempo a equipe do Bahia por 3-1, mas os jogos do São Paulo têm sido marcados por erros de arbitragem ou lances polêmicos que provocam dúvidas, né? Nesse jogo entre São Paulo e Bahia, quando o jogo estava empatado por 0-0 no primeiro tempo, aos 27 minutos da primeira etapa, o goleiro Thiago Volpi dá uma saída lá atabalhada do gol, né? A bola já tinha passado, inclusive, e ele vai com as duas mãos ali no nariz do Hernando, né? Jogador do Bahia. E aí o VAR, que foi operado pelo Roberto Lopes, chama o árbitro de campo, Leandro Voaden, para dar uma olhada. E eu vi no lance, quando eu vi ali, eu falei, bom, ele vai marcar pênalti. Ele foi chamado e foi de fato ali, entrou com soco. Muita gente considera um encontrão, eu ouvi diversas opiniões diferentes em relação ao tema. Eu vi mais opiniões contrárias à marcação do pênalti do que favoráveis à marcação do pênalti. Eu teria dado pênalti, o Salvio Spínola, na transmissão, né, do PFC, do Premier, do Pay-Per-View, disse que não marcaria o pênalti, né? E eu vi muita gente boa falando isso, é uma opinião minha. Eu teria marcado o pênalti. Ah, mas a bola não estava em jogo. Mas dá um soco, né, no Hernando. Então é falta, né? Até o Hernando acho que quebrou o nariz, até porque ele colocou uma proteção ali depois, era um corte, na verdade, né? Eu teria dado pênalti, mas assim, resumir a história do jogo a isso, eu acho até meio cruel. Porque, de fato, não foi o primeiro tempo bom do time do São Paulo, o time do Bahia é muito fraco. E no segundo tempo, o técnico Fernando Diniz fez duas alterações bem interessantes, né? Porque ele tira um zagueiro, o Léo, que era o lateral esquerdo do Fluminense, né? Do Bahia também, o Léo Pelé, né? Para colocar um meio, o Vitor Bueno, e coloca o Luan como zagueiro, né? Colocando o Tietê também, tirando o Juan Fran pela lateral direita. O Juan Fran que vem tendo atuações muito ruins, né? E aí ele arruma ali, o Fernando Diniz arruma a saída de bola, né? Ora trazendo o Gabriel Sara ou o Daniel Alves, para literalmente abrirem, né? Ora um, ora outro, a saída de bola. E aí o São Paulo, com o Tietê mais avançado, o Luan abrindo pelo lado direito, naturalmente passou a ser superior ao Bahia, né? Marcou o primeiro gol ali, uma bicicleta do Luciano, mas uma falha bizonha do goleiro Douglas, né? Também do zagueiro Juninho. Aí no segundo gol, Arboleda de cabeça, né, uma assistência do Reinaldo, e o terceiro gol, golaço do Luciano, também no passe do Reinaldo, né? E aí o Cleison marcou um gol lá no finalzinho, mas o Bahia já tinha perdido o jogo e tal. O São Paulo mereceu, o São Paulo é vice-líder, tem 41 pontos, um a menos do que o Atlético Mineiro, mas 2 jogos a menos em relação à equipe que lidera o Brasileiro. Em contrapartida, o Flamengo tem um jogo a menos do que o São Paulo, 2 pontos a menos, tem 39. E o São Paulo vai jogar na próxima quinta-feira contra o Goiás, né? Um jogo também contra um time que propõe menos o jogo, né? Que tem menos posse de bola, assim como foram nos jogos contra Vasco, Ceará, e nesses jogos o São Paulo se complicou, e no jogo contra o Bahia também, mas nesse jogo o São Paulo venceu. Assim, não acredito até que o São Paulo vem tendo dificuldades contra essas equipes que se fecham mais, pode ser um jogo difícil esse, contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, em Goiânia, né? Jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes já se enfrentaram pelo retorno, naquela vitória com a polêmica do São Paulo, né? Com aquele gol do Brenner, até hoje não apareceu a imagem mostrando se a bola entrou ou não entrou. Naquela defesa do Tadeu, o lance para mim é inconclusivo, tá? Em contrapartida, em outro jogo envolvendo o time paulista, esse sim que briga pelo título também, na minha opinião, tá 2 pontos atrás do Flamengo, o Palmeiras vencendo o Atlético Paranaense de forma categórica no Allianz Parque. É bem verdade que um Atlético Paranaense bem desfigurado, né? Só teve um goleiro no jogo, né? O Bento. Não havia mais goleiros. Jandrei e Santos fora. E a CBF não deixou o Atlético Paranaense pegar o goleiro, né, de 16 anos, o Mikael, está com a seleção brasileira sub-17. Falou, não, se vira aí, vai com um goleiro só. E o Bento segurou a bronca e tal, mas o Atlético Paranaense não foi páreo para um Palmeiras que também tem problemas, vários desfalques, né, como o William, como o Luiz Adriano. O Palmeiras derrotou por 3-0 o Atlético Paranaense, com um primeiro tempo fantástico, né? Fez 2-0 no primeiro tempo,
com 14 finalizações contra 2 do Atlético Paranaense e as 2 para fora ainda. Um lance do Walter e o outro do Bissoli. No segundo tempo faz um gol ali no início com o Rony, né? Foram 2 gols do Rony, ex-jogador do Atlético Paranaense. Outro do Patrick de Paula, jogando até mais avançado, por vezes até quase como um centroavante, né? Bem diferente do posicionamento dele nos tempos do Vanderlei Luxemburgo, quando jogava como um primeiro meio-campista, né? Um volante, ali, um cabeça de área e tal. Um jogador muito talentoso que pode ser aproveitado mais à frente, como vem fazendo o Abel Ferreira. Ora, o que mostra esse resultado? E a gente tem cerca de um mês aí só de trabalho do Abel Ferreira, que o Palmeiras perdeu muito tempo com o professor Vanderlei Luxemburgo, né? Foi uma contratação completamente errada do Palmeiras em dezembro do ano passado, quando o Palmeiras mirou em São Paulo e acabou trazendo Vanderlei Luxemburgo, né? Vanderlei Luxemburgo que só foi para o Palmeiras por causa daquele gol do Vasco nos acréscimos contra o Flamengo, né? O gol do Ribamar, com o gol marcado no acréscimo daquela partida, empate por 4-4, né? E muita gente depois daquele jogo disse: o Pô fechou, voltou, né? O Pô fechou, segurou o Flamengo. Gente, 4 gols levados, sofridos, como é que segura um outro time, né? Quem se lembra sabe que o Flamengo não jogou bem naquela noite contra o Vasco da Gama, né? Uma quarta-feira à noite. E aí o Palmeiras ganha com um desempenho muito ruim o Campeonato Paulista e muita gente, aliás, como o Luxemburgo tem amigo na imprensa, né, falando: vocês que criticaram o Vanderlei Luxemburgo como porta-vozes, né, do Vanderlei Luxemburgo. Bom, o Luxemburgo foi demitido e o Palmeiras faz assim, já está 2 pontos atrás do Flamengo e para mim briga sim pelo título brasileiro. São 4 para mim os times que brigam pelo título: Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro. O Internacional saiu da briga definitivamente a partir do momento que perde o Cudê e traz o Abel. O Internacional entrega os pontos, né? Também em Libertadores e já foi eliminado na Copa do Brasil. O Santos eu acho que não tem pegada para chegar não. Vencia por 2-0 a equipe do Sport, né? Tomou 2 gols do Sport, o time que menos finaliza em todo o Campeonato Brasileiro, e depois fez valer a sua superior qualidade técnica, capacidade técnica para fazer os 4-2, mas não acho que tenha caixa para brigar pelo título brasileiro, não. E você achou o quê? Você achou que foi pênalti no lance do Thiago Volpi? Bom, mesmo que o pênalti tivesse sido marcado e o Bahia, porventura, abrisse o placar ali porventura, né? No primeiro tempo, acho que o São Paulo venceria o jogo. O Fernando Diniz foi muito bem, aliás, nas alterações que fez. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. A gente volta a qualquer momento aqui no canal, né? Surgindo alguma notícia relevante, alguma coisa que mereça o comentário. Você sabe que aqui a informação vem em primeiro lugar. Eu trabalhei bastante neste sábado, né? Fazendo jogo do Campeonato Italiano no Band Esporte, transmitindo o jogo do Palmeiras, depois fazendo depois do jogo no Band Esporte, mas a gente sempre está trazendo aqui as informações para você. Beleza, galera? Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela companhia e pela audiência.